Esse de hoje aí, muita gente entende ao contrário. Como que você acha que o pessoal entende? Ele entende que é para ele se esforçar. Não entende Aham, que é para um dar força pro outro. é isso aí mesmo. Eu também Eu penso também assim. estava, nem eu estava entendendo. É, porque aí não seria o sentido da coletividade não estaria sendo exaltado, né? Se fosse para eu me esforçar, né? Não. É igual quando é dito assim, mano, enchei-vos do Espírito. E a pessoa fala, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, não é? Não é para você se encher do Espírito, é para você encher o outro, entendeu? É um É, enchendo o enche. outro. Qual foi o sentido na morte de Jesus? O que ele fez? Ele falou, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e ele fez o quê? Ele soprou. Então você não puxa para você, você sopra para os outros. É isso que faz a bênção de Deus acontecer, irmãos. Todas as vezes que eu procuro Deus para o meu próprio benefício, eu estou inspirando. Eu não estou expirando. Porque Deus não opera no indivíduo, né? Deus opera na coletividade. Na, Isso, exatamente. Salvação nunca foi individual, sempre foi o quê? Coletiva. Só que a maioria das pessoas entende salvação individual. É eu me salvando. E na verdade é eu salvando os outros. Glória a Deus, louvado seja Deus. Jesus não veio se salvar, ele veio para salvar o mundo. É que Jesus se esvaziou, ele não se encheu. Ele não se encheu, é verdade. É assim mesmo que funciona. Então você não está aqui para se encher, você está aqui para encher a terra. É frutificar e multiplicar e encher a terra. Até Entendeu? produziu fruto, né? Exatamente. Oh, glórias! É o evangelho orgânico, né? Se revelando dentro de nós, nos transformando. Então, quando agora você lê na Bíblia, por exemplo, enchei-vos, esforçai-vos, você vai saber que isso aqui não é para você, é para você fazer para os outros. Você vai entendendo o sentido, né? Se você é uma fonte de água jorrante, que jorra, que está sempre cheia, como é que você vai se esvaziar? Exatamente. Você vai se esvaziar jorrando. Está jorrando, você não se esvazia, você está sempre renovando, então. É lógico, você vai se renovando, né? O que não pode é você reter. E você querer mais, entendeu? É isso que não pode. Tá. Você está transbordando, mas você vai querer, você está sempre tendo mais, né? Na verdade. Mas não. Mas você não está buscando mais, né? Você tá cada vez entregando. Isso, entregando. Porque no poço de Jacó você vai ter sempre sede. Se você beber da água do poço de Jacó, você vai ter sempre sede. Se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Então, por quê? Se você continuar pegando a água do poço de Jacó, você vai ter que vir todos os dias pegar a água do poço de Jacó e ainda terá sede. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Por quê? Essa é a questão. Arlindo, Oi? se você puder pegar um pouco, eu quero entender um pouco da vida. é, Vamos supor assim, nós já temos a morada eterna, né? Para quem já entende, certo? Mas eu quero compreender mais em questão espiritual, entendeu? Assim, no nascimento, entendeu? Depois do sepultamento. Vamos ver se eu entendi. Você quer saber o que acontece depois do sepultamento, é isso? Não o que acontece, entendeu? Hum. Porque eu sei que a gente vai morar com ele, entendeu? Isso é certo, eu não tenho dúvida disso. Mas eu quero, se puder, né, algum lugar na Bíblia, entender mais, entendeu? Eu gosto de adquirir mais conhecimento.
Eu não estou entendendo o sentido que você está falando, irmão Bruno. Eu digo assim, se Deus ele explica o depois, entendeu? Não, não tem explicação do depois, não. Não Eu tem. não encontro, eu não encontrei. Até hoje eu não encontrei a explicação do depois, não. Como que vai ser detalhadamente, eu não sei como que vai ser, não. Isso Perfeito, então. eu não tenho base bíblica. Pode ser que até tenha alguma coisa, mas eu não tenho base bíblica para dizer para você. Tudo que eu disser vai ser o que eu acho, entendeu? Então não vai ser base bíblica. Não, Porque perfeito. eu Perfeito. não encontro o que vai acontecer depois. Depois da. A mesma coisa, o antes também a gente não consegue entender, né? Você não consegue entender Aham. o antes e a gente só entende o hoje, só o momento. E é essa a intenção de Deus, viu? Fazer com que eu entenda o eterno, que é o hoje, não o Perfe- futuro e nem o passado. Uhum. Perfeito. Se fosse isso, se for isso, talvez eu tenha respondido, mas eu não tenho nenhuma base para dizer como que vai ser. A gente tem alguma coisa que a gente lê que a gente acha que pode ser assim, entendeu? Mas não, eu não tenho certeza, Sim. viu, irmão? É, Eu não tenho tranquilo, certeza. perfeito. Uma coisa que eu penso, irmão, isso aqui sou eu que penso, tá? É assim, ó, do jeito que nós de lá viemos, da mesma forma que de lá nós viemos, Voltaremos. para lá nós voltaremos, entendeu? Só que nós viemos do quê? Nós viemos de uma cidade, nós viemos de um povoado, nós viemos de um vilarejo, nós viemos de uma fazenda, nós viemos de uma cidade, eu não sei. Eu não sei se isso aconteceu. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu vim do próprio Deus, entendeu? E eu não penso que um dia eu vou voltar para uma cidade, ou para uma fazenda, ou para um, sei lá, para um Jardim do Éden. Eu não penso que eu vou voltar dessa forma, onde serei governado ou estarei governando. Eu não penso isso. Eu penso que, no meu entendimento, isso eu estou falando Arlindo, não estou falando da Bíblia, tá? No meu entendimento, eu vou voltar para Deus, tá? Não vou voltar para lugares. Não será lugares que nós voltaremos. Após a morte, para mim, a pessoa ela retorna a origem dela. Qual foi a origem? De Deus nós viemos, a Deus voltaremos. É isso que eu penso, entendeu? Esse é o meu entendimento. Eu não penso que vai ter uma cidade onde estará todos os indivíduos lá, cada um individualmente naquela cidade. Eu não penso assim. Não sei se os irmãos pensam igual também, não sei como que é o entendimento de vocês. Para muitos seria bom voltar para continuar uma eternidade onde eles mandassem nos outros, quando ele tivesse o galardão dele, né? Ele fosse melhor que alguém ou pior do que alguém. Mas eu acho que não, que todo mundo volta pro local de onde veio. E de onde nós viemos, que Deus ele faz o homem do barro, pó da terra, do barro, e ele sopra o seu espírito nas narinas do homem, ele sopra de si mesmo. Então, o que me deu vida, essa vida que emana, foi o próprio Deus. Eu acho que essa vida ela não vai ficar depois individualmente por si só. Eu não acredito que ela vai ser individualmente capaz de viver por si só numa eternidade. Eu acho que ela volta para a sua origem. Se ela Que saiu que- de Deus, eu acho que ela volta para Deus também. E o que que seria, então, irmão, receber o galardão? Eu acho que tudo isso que é prometido, irmãos, é em vida. É para esse momento que a gente está aqui agora. Por exemplo, você recebe o seu galardão quando você entende quem você é e você passa a conhecer a si mesmo e conhecer o seu Criador. Esse é o galardão da vida que você vive. Para mim é isso aí. O reino, reinar com Cristo, reinar em Cristo, para mim não é depois da morte, é em vida. É você conseguir governar sobre o seu ego, seu eu, entendeu? É você conseguir vencer a sua humanidade, a sua carnalidade humana, a sua natureza humana. Isso é estar governando do jeito que Cristo é, do jeito que ele governou.
Eu entendo que é assim. Então, eu não entendo que é algo futurístico. Eu entendo que isso aí é algo que eu vivo agora e que me faz esse momento aqui de eternidade. Esse momento de ser eterno. De entender a eternidade, de compreender a eternidade. E de saber que eu sou eterno. Eu já pensava que seria, depois que a gente partisse aqui da Terra, que aí ia receber o galardão em espírito, né? Entendeu? É assim que eu entendo quando eles pregavam na igreja, né? Aham. Não, eu também já entendi assim uma vez, mas eu fui entendendo, com o passar do tempo, fui vendo que isso não faz sentido, irmão. Para mim não faz sentido. E falar que a casa do meu pai tem muitas moradas e tal, né? Uhum. Aí eu já pensava que era igual aqui, né? Só que no céu, né? Com ruas e brilhantes, tal. Fonte eterna, jorrando. Mais ou menos da forma que está escrito lá, né? Mas se a gente for pensar, se colocar o homem no paraíso de novo, você acha que é capaz de viver nesse paraíso sem o problema do bem e do mal? Ah, mas acho que não vai ter mal existente mais, né? Só vai ter bem, né? Na época então, se for pegando, eu tô falando do fato histórico agora, tá, irmãos? Na época em que Lúcifer vivia no céu, tinha o mal? Não. Por que que ele cresceu um comércio no coração dele, ele desejou ser igual a Deus? Não tinha o mal, eles não tinham conhecimento do mal. Se colocar toda essa geração, toda essa raça humana lá de volta, né, aí não seria a raça humana, todos esses espíritos lá de volta, numa cidade. Você acha que eles serão melhores do que o Lúcifer? Que a conversa é bem essa, que ele fez a cabeça dos anjos lá, né? Que é o Então, exército. você acha que seremos melhor que o Lúcifer? Deus expulsou eles de lá, né? Criou um É, potinho. Você falou uma coisa que é verdade, já estava lá, né? então, ele estava lá no bem bom, tudo certinho. Por que que deu ruim? Pela história era, né? Então. Olha o Paulo com a mão levantada. Eu vi, eu tô esperando você terminar de falar para chamar o irmão Paulo na conversa também, que ele já levantou a mão. Pode falar, irmão Paulo, tá? Com a liberdade aí. Opa, bom dia a todos aí. Bom dia, bom dia. É interessante isso que eu acho que é o irmão Serginho, né, que abordou ali. Realmente, nós, no momento que a gente diz que não vai ter, o galardão é recebido aqui, a gente tem uma sensação de ser enganado. Fomos enganados. Porque a vida toda, desde antes da existência de Jesus, antes, né, que Jesus estivesse vindo, toda a vida foi prometido uma terra, né, uma terra que emana leite e mel. Então, obviamente que a terra que emana leite e mel não era uma terra física, porque nunca chegaram a essa terra que emana leite e mel. De fato, aquele povo que saiu do Egito, eles morreram tudo no deserto. Então, eles foram todos enganados se não existe essa dita terra que emana leite e mel. Essa terra de fartura, que liberta a pessoa da escravidão, liberta a pessoa da opressão, da dor, do sofrimento. Aí Jesus fala que também lá não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá mais lágrima. Então, as pessoas terão abundância em tudo, vida e vida com abundância. Outra parte ele fala, né? Recebereis galardão aqui na terra e muito mais no céu. Então, se nós dizer que não, o galardão é aqui, na verdade a gente veja que pessoas são injustiçadas a vida toda até a morte. E pessoas boas. Então, o galardão dela foi só paulada no lombo. Então é uma coisa muito difícil de a gente engolir, porque a gente tem a sensação que fomos enganados. Fomos enganados por um ser espiritual, um ser divino, que nos ferrou a vida toda e nos prometeu a vida toda algo ilusório, nos fazendo de palhaço. É isso que dá a impressão, entendeu? Então, eu não consigo aceitar isso.
né? Então, a própria vinda de Jesus aqui foi para nos fazer de palhaço, se nós não acreditar numa vida eterna, uma vida com abundância, uma vida, né, que realmente saímos dessa vida de dor e sofrimento do qual é a nossa vida terrena. Então, embora algumas pessoas tenham uma vida um pouquinho mais tranquila, mas tem pessoas que nasceram só para sofrer, só sofreram. A vida todinha sofrendo, até a morte. Então, quer dizer que isso aqui é o suficiente? Então, Deus nos fez de palhaço, nos colocou aqui para ser escravo da nossa própria carne e existência e nos deu nada em troca disso. Então, o Criador, ele na verdade, ele não pode ser louvado. Ele teria que ser amaldiçoado a todo momento, se isso fosse a realidade. Entendeu? Então é isso que a gente tem que colocar no nosso entendimento e analisar desse ponto de vista. Beleza? Beleza, irmão. Amém. Muito bom. Bruno levantou a mão também, Bruno? Igual o irmão Paulo fala de todos, né? Em relação a todos, entendeu? Mas aí vai do entendimento de cada um, entendeu? Eu não penso dessa maneira de Deus enganar a pessoa. Realmente tem gente que vem aqui, entendeu? Se ela entender que ela tem tudo nas mãos dela e ela tem capacidade, entendeu? E fé para conseguir aquilo que ela quer, ela consegue. Isso tá mais do que claro para mim, né? Então, assim, se a pessoa escolhe qual caminho ela escolhe, que escolha que ela fez? Ela fez a escolha de ir pelo lado do mal ou ir pelo lado do bem? O lado e o lado de Deus? Porque eu tenho livre consciência aqui de pegar, sair aqui da minha casa, hoje eu vou fazer essa coisa. E essa coisa vai dar uma consequência para mim. Aí eu ter o conhecimento, de eu saber se essa coisa vai trazer uma benção para mim ou não. Entendeu? Mas Entendi. o final que eu vou ter, eu já sei. Entendeu? Aham. Então, não é enganar a todos. Não. Eu já sei para aquilo que eu vim e aonde eu vou terminar. Amém. Então, essa colocação do irmão Paulo é muito boa, porque eu creio que a maioria das pessoas pensa igual o irmão Paulo falou aí agora. Por quê? Porque eles não entendem, irmãos, não entenderam, não foram ainda capazes de compreender que vamos colocar assim, esse galardão é para ser vivido aqui agora. Porque, olha, Jesus ele poderia ser uma pessoa que expressasse exatamente como o irmão Paulo falou. Poxa, Deus está me enganando, né? Está enganando o povo. Ele prometeu algo que ele não cumpriu. Não, Deus ele cumpriu o que ele prometeu. Você pode estar no meio do caos na paz. Você pode estar no meio da guerra na paz. Você pode estar vivendo no paraíso em meio ao inferno, mas você está vivendo no paraíso. Isso é uma questão de conhecimento, irmãos. Mas É uma então, é questão de... aquilo que eu falo, né? Tem que vir o conhecimento da pessoa, tem que ver até qual conhecimento ela alcançou para pensar em continuar com esse pensamento. Exatamente. A gente pode pegar, próximo a Jesus, tinha 12 discípulos, 12 apóstolos ali. Que eles esperavam o quê? Eles esperavam que no futuro eles teriam alguma coisa com Deus. Deus recompensaria eles de alguma forma no futuro. Igual a maioria pensa. Isso é um pensamento da massa humana. A maioria pensa isso. Só que quando eles foram convivendo com Jesus, eles foram vendo que Deus ele já tinha preparado tudo antes. De tudo que eles precisavam foi preparado antes para eles. Eles precisavam ter a compreensão e viver aquilo ali. Então, por exemplo, no convívio com Jesus, o filho do trovão, ele aprendeu coisas maravilhosas, por exemplo, né? O Pedro, o João, o Tiago, esses homens, eles viveram coisas maravilhosas. E eles perceberam que o quê? Que tudo que eles precisavam, eles tinham no momento que eles estavam vivendo.
Agora, tem um monte de gente que fica esperando para o futuro, exatamente, irmão. Eu fui uma das pessoas que esperava para o futuro. Só que não. Você tem tudo aqui agora. O seu galardão, a sua vida com Deus, a sua espiritualidade, ela é aqui e agora, no hoje, não é no futuro. Deus não está enganando ninguém. Ele colocou o povo, por exemplo, 40 anos no deserto. O povo viveu 40 anos no deserto. Tinha milagre todo dia. Tinha pão para eles comerem todo dia. Pediram carne, deu carne. A água vinha da rocha. Então, milagres, eles estavam fartos de milagres. Só que eles não compreenderam a realidade do que era viver em Deus. Eles não entenderam. Então, na época que Jesus ele se manifesta, ele encontra o povo de Israel escravo de Roma. Os hebreus estavam sendo escravizados pelo Império Romano. E ele não lutou contra o Império Romano para dizer para eles que a paz só seria quando o Império Romano fosse destituído. Não, ele fala, a paz tem que vir de dentro de você, porque a paz ela é eterna. Ela não é para o futuro, ela é agora. Então você pega os ensinamentos do apóstolo Paulo, por exemplo. As pessoas ficavam revoltadas com aquilo que Roma fazia com elas. E o Paulo dizia o quê para eles? Olha, isso aí, nós revidarmos contra eles não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que em meio a esse caos você compreenda quem você é e o que você vive, o que você representa. Então essa é a questão, irmãos. Então nós temos que, às vezes, ponderar ou sermos radicais, dizer, olha, Deus está enganando todo mundo, se não for do jeito que eu penso, Deus está enganando. Não, eu pensei dessa forma um dia e eu entendo que hoje a forma que eu entendo me faz muito mais próximo de Deus do que quando eu estava pensando dessa forma. De que Deus poderia estar sendo injusto, porque ele prometeu uma coisa que ele não cumpriu. Deus, para mim, ele jamais prometeria algo que ele não cumprisse. O que ele prometeu, para mim, não foi algo para o futuro, foi algo eterno. Viu, Orlindo? Oi. Assim, a minha colocação não foi querer dizer que Deus é injusto, mas o tipo que as pessoas colocam, o que vai acontecer pós a morte. Então, a colocação de dizer que aqui é o galardão, aqui é a recompensa, é que nem um cidadão uma vez chegou para mim e diz, aqui se faz, aqui se paga. No momento que tu fala isso, tu diz que o abastardo ele está recebendo a recompensa pela bondade dele e a pessoa que está se ferrando está recebendo a recompensa pela ruindade dela. Quando tu falas que se faz, aqui se paga, porque tu diz que essa pessoa está pagando pela ruindade que ela fez, por isso que ela está sofrendo. Então tu está julgando aquela pessoa dizendo que ela é mal e a pessoa que está abastada dizendo que ela é boa, porque por isso que ela está sendo abastada. Enfim, tirando a parte essa situação, no momento que tu dizer que aqui a pessoa recebe o galardão e não existe galardão no reino do céu, não vai existir um paraíso, não vai existir um local de descanso, de governos, de vida e vida com abundância, vida eterna, sem dor, sem sofrimento, tu estás dizendo que Deus não é justo. Então, toda pessoa que fala isso, na verdade, ela no sentido moral da coisa, ela está dizendo, Deus, ele não é justo. Ele só nos promete coisa, mas, na verdade, ele não age com justiça. Ele ferra todo mundo e não dá recompensa. Assim como o apóstolo Paulo, a vida toda dele se dedicou a pregar o reino, porque ele sabia que o que tinha preparado para ele era coisas que nem o olho poderia ver, né? Nem a mente humana poderia imaginar de tão inefável e grande. Pois é. Então, se nós dissermos que Deus não tem nada para depois dessa morte, na verdade, na nossa palavra, ela está sendo injusta. Agora, se realmente Deus não tem nada depois dessa vida, não tem uma vida e vida com abundância, um paraíso, um local maravilhoso, na verdade Deus está sendo injusto, porque o apóstolo Paulo lutou por isso até o final da vida dele. Ele disse que o que Deus tinha
preparado era coisas inefáveis, que mente humana nem desceu ao coração do homem, o que Deus tinha. Então, todas as pessoas, os grandes, as pessoas que lutavam eles não se importavam de perder essa vida, porque eles sabiam que o que Deus tinha preparado era muito maior. Os mártires, as pessoas que foram queimadas na fogueira. Então, se nós não acreditar nisso e dizer que o galardão é aqui nessa carne de sofrimento e amargura, então, na verdade, nós consideremos Deus como um Deus injusto, um Deus perverso, um Deus que gosta de enganar as pessoas e massacrar as pessoas. É isso não que eu acredito nisso. Eu acredito que existe governo, um céu, um paraíso, eu acredito tudo nisso. Agora, se eu dizer para as pessoas, eu ensinar para as pessoas que não existe isso, que o céu, o paraíso é aqui, na verdade eu estou considerando Deus um Deus injusto, um Deus perverso, um Deus massacrado, um Deus que não merece o nosso louvor. É isso daí. Essa é a minha colocação. Não que eu não acredito. Eu acredito sim. De governo, um céu, um paraíso, eu acredito. Porque senão Deus não ia ficar oferecendo a vida toda isso para nós e depois dar um tapa na cara da gente, dizer, vocês vão sofrer, entendeu? Mas só que nós temos que entender também aqui que uma coisa é o Arlindo falando aqui para nós que temos conhecimento, outra coisa é o Arlindo abordando uma pessoa que não tem conhecimento. Você está entendendo? Então, tem que deixar bem claro aqui que isso ele está falando para nós que já temos entendimento. Agora, a mesma coisa eu dou falar essa palavra para uma outra pessoa que não sabe nem da natureza dela ainda. Amém. Isso aí para nós não vai fazer diferença, né, irmãos? Eu não busco esse galardão. Sou sincero em dizer para vocês que eu não busco esse galardão, porque para mim Deus ele é aqui e agora, tá? Esse é o meu entendimento, tá? O meu relacionamento com Deus é esse. Então eu não busco um galardão, eu não quero um galardão, eu não quero viver uma eternidade melhor do que alguém, governando sobre alguém. Eu não quero isso para mim, entendeu? É uma coisa que eu não quero. Se eu pudesse escolher, se eu tivesse o direito de escolher, eu não sei como que será no futuro. Eu não tenho como falar para você que vai ser assim ou assado. Estou falando para vocês é o que eu acho. Estou sendo bem claro em dizer para vocês. É o que eu acho. Isso aqui não é o que eu tenho certeza que vai ser ou não. Então, eu não tenho certeza de nada. Para mim... É porque não fala, né? Porque para mim o que eu entendo é que o povo vivia de escravidão por não saber que era filho. Era isso. Então, por que o povo buscava ser liberto? Porque não tinha certeza que era filho. Por que o povo queria ser abençoado? Porque não tinha certeza que era filho. Por que o povo queria um lugar melhor? Porque não sabia que era filho. Entendeu? A partir do momento que eles descobrem, eles têm o conhecimento de que eles são filhos e que Deus é o Pai, eu acho que acaba o problema, irmãos. De fato, acaba o problema. Entendeu? Eu não quero mais ser melhor do que ninguém, morar melhor do que alguém e ter um galardão onde eu tenho um galardão, o outro não tem. Eu não quero isso para mim. Não sei se os irmãos têm esse entendimento, né? De querer fazer aqui para merecer lá na frente um melhor lugar, uma melhor posição do que alguém que não fez. Eu não sei se vocês têm esse entendimento. Não tem nem como, porque Deus não faz diferença. E se fizer, como é que ele vai fazer a diferença depois? Dando um galardão maior para um e menor para outro. Cada um tem o seu conhecimento, é a sua forma de enxergar as coisas, né, irmãos? Eu estou falando da minha, tá? Não estou dizendo que eu estou certo, que o Paulo está errado, não estou dizendo que o Paulo está certo, eu estou errado, não estou dizendo isso. Cada um tem sua forma de enxergar. O irmão Paulo acha que se não tiver essas coisas aí lá no futuro, não tem sentido. Eu acho que não tem sentido ter isso no futuro. Para mim é o contrário, entendeu? Não faz sentido nenhum ter isso lá na frente. Então, os irmãos que julguem aí, o que os irmãos pensam, o que os irmãos acham, tá à vontade. Na verdade, assim, ó, na verdade, o que acontece? Não que eu diga assim, esse mereça ou aquele não mereça. Não é isso que eu estou colocando. Longe de mim fazer esse tipo de excepção de situação. O que eu digo é o seguinte: as pessoas são aqui, muitas pessoas se destacaram em fazer o bem. Tem pessoas que se destacaram a vida toda em fazer o bem, em realmente buscar, né, uma mudança de vida para o seu próximo. Pessoas que realmente, né, têm feito algo, a diferença na humanidade.
né? A gente até olhando pelo passado ali, os discípulos, né, que se dedicaram a vida toda deles em buscar, né, uma melhoria de vida para aquelas pessoas, no qual, né, não alcançaram esse objetivo, né, justamente por causa da alta burguesia, que ferrou com todos aqueles que eram da seita dos nazarenos. Enfim, mas buscaram esse daí, muitos daquelas pessoas foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram mortos, né, de maneira horrenda, né? E dizer que essas pessoas, o fim delas foi ali. Elas simplesmente foram ali, acabou. Elas não vão ter um governo. E a própria Bíblia fala que elas vão ter. Então, na verdade, toda a palavra de Jesus, a palavra de Deus, todas essas colocações são tudo mentirosas e enganosas. Então, nesse quesito, nós olhar, elas foram enganosas, enganaram esses homens. Esses homens foram enganados, né? Lutaram, né, por um objetivo, obviamente que eles tinham uma boa intenção de ajudar as pessoas, mas foram enganados. Até mesmo aquele jovem rico, né? Vai, vende tudo que tu tem, Deus pobre, e segue-me, porque tu terás um lugar no reino do céu, tu serás, né, grande no reino do céu. Ele não fez isso. Ele não desfez com toda a riqueza dele. Ele fez bem, então, de não ter desfeito, porque se ele tivesse desfeito, ele tinha desfeito do galardão e da recompensa dele e tinha se ferrado. Entendesse? Se nós olhar pelo lado que eles não iam receber no futuro um reino, entendesse? Então é isso. Seria um palhaço se ele tivesse vendido tudo, então, né, nessa proposta que Jesus fez, né? Amém. Amém. E os demais irmãos aí, vocês pensam o quê, irmãos? O que vocês acham? O que vocês pensam? Não, cada um tem seu entendimento, né? Se ele tem um entendimento assim, ué, eu não... Com certeza tem que ter alguma coisa melhor. Até para complementar, Abel foi um palhaço de ter feito a vontade de Deus, porque o que ele ganhou? Uma facada no coração, uma pedrada na cabeça, uma facada no coração. Caim fez a melhor parte, então, de desobedecer a Deus, porque Caim ganhou vida longa, usufruiu muitas coisas, fez muitas gerações, Caim. E o Abel se ferrou por ter feito, entendeu? Se não tem nada depois de lá, então Abel foi um palhaço em ter feito a vontade de Deus, porque com fazer a vontade de Deus, ele acabou se ferrando. Então é isso, é bem lógico a gente dar uma analisada nas coisas. Irmão Paulo, da forma que o irmão prega, da forma que o irmão traz o seu entendimento aí, eu acho legal, muito legal, bem transparente, mas tem gente que se ficar ouvindo você falar, vira ateu, irmão. Entendeu? Porque você fala, não é que você está errado, entendeu? E também não é que você está certo, só que tem coerência, né? Mas é perigoso, entendeu? Eu acho que nem Hermocilede, pô, tem que ter coisa melhor, cara, porque aquilo que você falou lá, pô, tem cara que leva paulada a vida inteira, cara, entendeu? Né? E a pessoa muitas das vezes tem um coração maravilhoso, mas tá sempre levando paulada, cara, né? Não consegue sair daquilo. Dizendo materialmente, em alegria, em felicidade, a pessoa não tem. Ela se faz feliz ali porque ela gosta daquilo, mas ela não recebe, não tem um galardãozinho para poder falar, puxa vida, que bom que foi, que Deus foi bom, né? É complicado. Então, eu acho irmão Serginho, eu acho irmão Serginho, é o que eu estou passando. É o que eu estou passando. Se não tiver, né? Então seria um. Então, na verdade, quem ouve o contrário disso pode se tornar ateu. Porque diga, poxa, tudo isso aí foi prometido para Deus e não existe? E aí sim se torna ateu, mas não do jeito que eu estou falando. Eu não estou falando o contrário, eu estou acreditando que existe sim algo maravilhoso após a morte. É o contrário do que está sendo ensinado. É isso aí, irmão. É isso aí. Eu também, irmão Paulo. Você falou aí, ó. Mas porque você, às vezes, você fala com um tom assim, um jeito de falar. Tô falando você, falando nós falamos, né? O você seria o nós, é um exemplo. Às vezes nós falamos assim as coisas que dá a impressão de revolta, né? Dá a impressão de revolta. Eu estava conversando sexta-feira com um casal de amigos. Fazia anos que a gente não se via e a gente se encontrou num happy hour.
E nós estávamos falando, né? E eles eram da mesma igreja que eu. Inclusive, fui eu que anunciei, entre aspas, né? Vocês entendem a forma que eu estou falando? A graça, né? Entendeu? Para ele, depois para ela, que trabalhavam juntos e tal. E seguiram. Hoje eles não seguem mais. Eles levam a filha deles, mas eles não seguem mais. Entendeu? Então, e eles viram assim uma diferença em mim. E, para falar a verdade, a gente conversou da última vez, foi até no enterro da minha esposa, né? Conversamos rápido também, né? Mas é uma coisa que, se você estiver revoltado, você fala coisa assim que dá a impressão que, aliás, a gente fala coisa, nós falamos coisas que dá a impressão que às vezes estamos revoltados, né? Que aí vem aquela frase: Deus tarda, mas não falha, todas essas coisas assim, né? Bom, enfim, pode falar vocês aí. Amém. Irmãos, eu vou ler um texto com os irmãos, um texto para os irmãos meditarem, tá? Em Marcos, capítulo 10, versículo 32, diz assim, Marcos 10, 32. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E, tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faças? Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Conceda-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita, ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que vós quiser ser grande será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que os irmãos entendem desse texto aqui, irmãos? Não sei se ficou claro a leitura para os irmãos aí. Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso serviçal. E qualquer dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos. Então, ele está dizendo que, olha, se você quer ser grande, serve os outros. É isso que ele quer dizer. Você quer ser
príncipe de gentes? Você quer ser senhora das pessoas? Entre vós não pode ser assim. Não tem como ser assim. Isso não é algo de quem que entende as coisas de Deus. Isso é algo dos homens. Os homens querem assim orar dos outros, quer ser melhor que os outros, quer receber mais que os outros. Isso é coisa dos homens, ele está dizendo. Mas vocês não são assim. Se vocês quiserem ser grandes, vai servir. Seja serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Vocês não estão entendendo o espírito da coisa. Porque o Filho do Homem também ele não veio para ser servido. Se você veio para ser servido, então você não está de acordo com o espírito do Filho do Homem. Se você veio para ser servido, você não está de acordo com aquilo que é a expressão da vontade de Deus. Mas qual que é a expressão da vontade de Deus? O Filho do Homem deve servir com a sua própria vida os outros, para resgatar os outros. Mas será que é para resgatar, para ir para o céu, ter uma vida melhor? Ou é para ter uma vida melhor aqui e agora? Essa é a questão. Né? Então, eu coloco aí para os irmãos meditarem, tá, irmãos? Eu não estou desafiando ninguém, eu não quero que vocês acreditem com o que eu acredito. Não precisa pensar igual eu penso, nós somos livres para pensar. Esse é o meu entendimento, esse é o meu pensamento, não estou dizendo que isso é verdade. Até mesmo que a verdade é uma pessoa, não são situações, né? Então, tá aí para os irmãos meditarem, cada um é livre para pensar, não tem problema nenhum isso não nos faz melhores do que ninguém, nem piores do que ninguém. Isso não nos divide, isso aqui só faz a gente ser multiplicado. Se alguém quiser o melhor lugar no céu, que lute por isso, não tem problema nenhum. E se alguém quiser entender Deus aqui e agora e trazer o céu para cá já, para viver isso, faça isso também, que você vai viver muito melhor, sem nenhuma esperança de futuro. Você vai viver uma realidade aqui e agora. Ainda que você estiver no inferno, você vai estar no paraíso. Tem muita gente que, estando no paraíso, continua no inferno, porque não entendeu ainda o paraíso. Amém? Então essa é a minha colocação. Bom, já tinha comentado aí há uns tempinhos atrás aí, você pode estar no inferno, mas a paz que excede todas as coisas aí você vai estar em paz, né? Pode estar preso ou não, né? No caso do inferno. Então, irmão, assim é interessante. Agora, encontrar essa paz dessa forma plena aí tem que estar muito relaxado, né? Nessa passagem... Opa, perdão, seu irmão Serginho está falando aí, né? Opa, nessa passagem aí, irmão lindo, nessa passagem aí deixa bem claro sobre o outro lado, né? Porque Jesus fala, né, que ele mesmo veio para dar a vida pelas pessoas. Então, ele sendo Senhor, ele se fez servo. E ele mostra que as pessoas arrogantes, pessoas que, né, só pensam em si, não querem servir os outros, essas pessoas serão os pequenos. Mas aquelas que querem servir, que se dedicam a sua vida a fazer o bem, a fazer as coisas, né? Essas sim serão grandes no reino do céu. Aqui não será assim. As pessoas não podem, né, querer ser senhor da vida de ninguém. Então, realmente, essa passagem aí deixa bem claro sobre a existência de governo no reino do céu. Ela deixa bem claro, é uma passagem aí maravilhosa aí para se meditar, que realmente Jesus coloca aí com grande clareza aí sobre a existência de um reino eterno, de um reino de galardão, realmente vale a pena as pessoas lutar pelo bem do seu próximo, vale a pena as pessoas lutar pela uma igualdade social. Realmente essa passagem aí dá bastante clareza. Só que, em contrapartida, os senhores se assenhoram dessa passagem para subjugar as pessoas à escravidão. E, infelizmente, né, muitos, né, usaram isso ao longo tempo de subjugar as pessoas a lutar, a batalhar e ser oprimidos e não reclamar, né, para ser massacrado. Mas a gente veja que existe sim uma recompensa para as pessoas que lutam, né, pelo um bem comum. Beleza? Valeu, um abraço. Boa semana para todos. Amém, irmão Paulo. Tudo certo, meu irmão. Não tem nada errado aí, não. Tá tudo beleza, tudo certinho.
pensam de um jeito, outros pensam de outro, mas está tudo certo. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Aqui agora não vai fazer diferença nenhuma. Tem gente que quer viver uma vida esperando lá na frente. Tem gente que pode viver uma vida aqui agora, né? Uma vida de realmente filho de Deus aqui agora. Agora tem gente que vive. Trazer o reino dos céus para a terra. Essa é a parte importante. Não, mas tem gente que quer esperar o reino dos céus, o reino dos céus, o reino de Deus, e será que ele é para ser vivido só depois da morte? Analisando bem, é isso que o irmão Paulo falou, agora há tempos aí, agora há pouco aí, que é a parte que judia, né? Entendeu? A pessoa fica esperando porque tá sempre levando paulada e não recebe nada. Mas se for trazer o reino dos céus para a terra, tá tudo certo. É isso? Amém. Uns querem viver o reino dos céus lá no céu depois de morto, né? Só que o reino dos céus, quando Jesus fala o reino dos céus, ele é aqui agora, está dentro de você. Isso. Né? Ele não está lá depois da morte, ele está aqui agora. Ou ele está depois da morte, não sei, depende. Para mim, É ele era depois da morte, mas eu entendi que ele é aqui agora, entendeu? O reino por dos isso é céus. Né? que as pessoas, elas querem saber o que acontece depois. Eu sempre tive essa curiosidade, né? Então, Entendeu? só que você não tem como saber o que acontece depois, porque você não vai chegar no depois. Esse que é o problema. Então, você tem que viver aqui agora, porque aqui e agora é o que você tem. É. Então, a Depois, realidade mesmo, ela está onde? Está lá no futuro ou está aqui agora? a realidade está aqui agora. Agora, a única coisa que a gente fica pensando que a gente sabe com certeza, é que o espírito volta para Deus. O corpo tomou, o espírito volta para Deus. Porque o seu aqui e agora, ele se funde na eternidade. Ele se funde na eternidade. O seu aqui e agora vai se fundir na eternidade. Então, aí é uma coisa assim, é estranho o que eu falo aqui, viu, irmãos? Não é simples não o que eu estou falando, não é uma coisa que eu aprendi e tive essa convicção assim de uma hora para outra, não. Para mim não é uma loucura isso, porque foi algo que eu fui juntando as coisas aí e eu vi que de outra forma não faria sentido, entendeu? Mas eu não julgo quem pensa do outro jeito, quem entende do outro jeito. Para mim tá tudo certo, tudo normal. Eu pensei muitos anos assim também, mas hoje para mim não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Para mim faz sentido eu viver aqui agora e sendo, de fato, aqui uma pessoa que esforça, que anima e que encoraja e que diz, olha, não tem problema, o seu adversário não é tão grande assim igual ele se faz, igual ele pensa que ele é, e você pode vencê-lo porque você tem Deus aí contigo agora, tá? Deus está aí contigo agora. Ele não vai estar com você lá no futuro apenas, não. Ele vai estar com você toda a eternidade. Ele entrou nesse mundo com você, você entrou com ele, e você viveu o tempo todo com ele, ele vive o tempo todo com você, ele não te deixa, não te desampara, e ele não será contigo no futuro apenas, ele é contigo aqui e agora. Então é isso que eu penso, tá, irmãos? É por isso que eu falo para vocês, é nesse sentido que eu estou dizendo que é o que eu entendo aqui agora. Mas tá tudo certo. Bora viver, né? Bora viver. Árvore da vida, não do certo e do errado. Árvore da vida. Vamos lá. Árvore da vida. Bora viver. Exato. Fazer o melhor, entregar o melhor, fazer com que os nossos irmãos se esforcem, fazer com que nossos irmãos se encorajem, que eles entendam que o inimigo não é tão grande assim, que eles podem vencer qualquer situação, porque Deus é contigo. Amém. Amém? In the presence of my Savior.